Fala, meu amigo motorista. Hoje em dia estamos vivendo em dias em que você tem que dosar muito com quem você convive e com quem você ouve na internet. Tem pessoas que elas expõem a sua ideia com uma autoridade tão grande que muita gente acredita nela. Estou falando aqui porque eu vi uma pessoa falando em um vídeo que o verdadeiro homem é conhecido pelo mal que ele pode causar. O verdadeiro homem, o homem de verdade. E eu conheço o verdadeiro homem pelo homem que consegue controlar o seu próprio impulso e as suas próprias vontades. Mas por que de uma fala dessa? Pessoal, a maioria, comprovado, tem estudos, tem entrevistas dos psicopatas, eles têm medo mesmo de atentar contra uma família de pessoas que tem pessoas violentas. Eles têm medo, porque ali alguém pode causar um mal a eles. Eles têm medo, isso é comprovado, tem entrevista, tem tudo. E quando a pessoa vê uma família de alguém, todo mundo bonzinho, todo mundo correto, vamos fazer um exemplo para você aqui, por isso que a gente tem que dosar as coisas na internet, senão acaba você querendo virar uma pessoa violenta para ninguém tocar na sua família e te fazer o mal. Você acaba se transformando em alguém do mal, tão somente por causa desse tipo de vídeo. Então aprenda a dosar o que você consome, porque o mal, ele está aí para incentivar você, para incentivar a mim. E muitas das vezes, várias coisas eu comento com vocês aqui, eu não boto o rosto de ninguém, mas são coisas que a gente vê na internet. Aí você, igual eu fiz o exemplo para você, dificilmente você vê uma pessoa que sabe que na sua família tem um policial, alguém vai se levantar e vai tocar naquela família. Dificilmente, raramente a criminalidade vai querer tocar. Raramente o pedófilo, ele vai querer se engraçar pro lado do filho de um policial. Tem casos? Tem, mas é raro. Raramente o pedófilo vai pensar 1000 vezes antes de tocar no filho de um bandido. Raramente. Mas as vítimas desses criminosos geralmente são pessoas boas, pessoas que têm bondade no seu coração. Mas o que eu quero dosar? Você não precisa ser violento. O próprio Jesus falou assim, ó: seja prudente como a serpente e simples como a pomba. O que é ser prudente como a serpente? A serpente, ela não ataca ninguém. Ela se defende. É o organismo de defesa dela, que quando alguém pisa nela, ela se sente ameaçada, ela se defende. Você se defender é certo, não é errado. Entra como legítima defesa, e você se defender é correto, segundo a Bíblia, segundo a palavra. Então, prudente como a serpente e simples como a pomba. Levar uma vida de simplicidade, correto, que todo mundo sabe quem leva uma vida simples, mas que as pessoas saibam que você é capaz de se defender. Você é capaz de defender a sua família, de defender as pessoas da sua família. Você é capaz de se defender. Seja prudente como a serpente, simples como a pomba. A pessoa sabe, olha, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa de Deus, é uma pessoa correta. Mas quando ela tiver que se defender, ela vai se defender. Então, não precisa mostrar para alguém que você é violento, que você é brabo, que você é isso e aquilo. Que você saiba se defender, que você tem coragem, que as pessoas têm você como medroso. Um dia eu falei com uma pessoa
empresa que eu trabalhava, eu falei, olha só, eu sou pastor, sou evangélico, mas se eu tiver que me defender, eu vou me defender, irmão. Não é por causa de eu ser pastor que a pessoa vai chegar aqui e fazer o que ele quiser comigo, não, que eu não sou bagunça não, rapaz. Eu sou pastor, mas eu não sou Jesus. Jesus é Jesus, rapaz. Porque a pessoa gosta de comparar. Ai, mas se fosse Jesus, se fosse Jesus, mas não é ele, eu sou ser humano. Jesus tem o potencial de ser 100% homem e 100% Deus. Eu sou ser humano. Se eu tiver que me defender, eu vou me defender, meu irmão. Rapidinho acaba o assunto. Rapidinho. Por quê? Às vezes os maiores abusos acontecem em lugar de religioso, nas igrejas. Por que acontece esses abusos? As pessoas acham que você mudou de vida, saiu de uma vida ruim para uma vida melhor com Cristo, que você tem que estar sujeito a tudo. E você não precisa estar sujeito a tudo. Você não precisa estar sujeito a todas as circunstâncias, a todas as humilhações. Se pôr no lugar da humilhação, passar por humilhação a gente pode passar, mas se pôr no lugar, nunca. Então, pessoal, fica ligado nisso e seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Um abraço.